Joseph, criador do canal 50-50 Fishing, decidiu se afastar por um tempo de suas pescarias de sempre. Ele resolveu acampar, buscando um pouco de tranquilidade, contato com a natureza e, claro, pescar um pouco. Mas o que ele não sabia era que essa escolha simples acabaria se transformando em algo que ele jamais imaginou, uma experiência da qual ele se arrependeria profundamente. I just woke up, heard something like a weird noise. What the hell is it? There's something else here. There's what the? Yeah, that sounds like a bear, like for real. Oh shit. I think it stopped, man. It like pushed my whole tent in right here. I'm about to go look. I'm gonna wait a little bit on you. Thought I heard it kind of run away. What the fuck? I don't know how the fuck I'm gonna sleep now. Enquanto tentava adormecer, Joseph ouviu passos pesados e logo percebeu que um urso rondava sua barraca, soltando rosnados ameaçadores. A cada segundo, o som ficava mais forte e o medo dentro dele também. Em pânico, ele pegou sua arma e apontou para a direção de onde vinha o barulho, do outro lado da lona fina que o separava do animal. Para sua sorte, depois de alguns minutos de tensão insuportável, o urso se afastou e a noite voltou a ficar em silêncio. Quando o sol nasceu, Joseph não pensou duas vezes, desmontou o acampamento rapidamente e tratou de partir dali o mais depressa possível. Conheça Chris, um investigador solitário responsável pelo canal NKPS Paranormal, dedicado a explorações em tempo real de locais remotos e assombrados. No dia 16 de junho de 2025, ele decidiu voltar a uma floresta densa no Kentucky, um lugar que já havia visitado anteriormente, mas no qual nunca tinha passado a noite. Desta vez, porém, resolveu se arriscar mais, permanecendo ali até o amanhecer, sem imaginar o que estava prestes a enfrentar. I'm hearing stuff walking around the tent. I've got the knife here for protection. Also got the PP back here, the gun, GUN. But that, you hear that noise between the frogs? I think that's a coyote, but hear that? I don't know. Never heard that noise back here before. Oh, and I already started the old step 2, Steve Wallace style. Got some Southern Comfort in there. Trying to get relaxed, trying to fill this area out, listening to my surroundings. Somebody out there? Somebody out there? Embora Chris estivesse armado e tivesse experiência suficiente para se proteger, aquele som o deixou inquieto. Não se parecia com nada que ele já tivesse ouvido na floresta. Mesmo assim, tentou ignorar, acreditando que não passava de algo sem importância. O que ele não imaginava era que a parte mais assustadora da noite ainda estava prestes a acontecer. Then we're gonna call it a night. Hey! Hey! What the fuck was that? Jesus Christ.
Something just literally jumped on this tent. Despair. Who is out there? Did you all see that? Okay, we're gonna put 7.8. This shit's going haywire. This stuff's going haywire. This stuff's going haywire. This says despair, skeleton, leave. I'm gonna tell you, I'm shook up, guys. Seriously, I don't have a clue what that was. Whatever it was is big. Mesmo abalado pelo que havia acontecido, Chris tentou se convencer de que não passava de algo inofensivo, mas, por mais que buscasse uma explicação lógica, a estranha sensação de que algo havia se lançado sobre sua barraca, sem emitir qualquer som, não saía de sua mente. Movido pela curiosidade, decidiu explorar a floresta em busca de respostas, mas sua investigação não trouxe nenhum resultado. Cansado e frustrado, resolveu encerrar a noite, embora o sono quase não viesse, já que o medo do desconhecido permanecia constante. Quando o dia amanheceu, reuniu rapidamente seus equipamentos e deixou aquele lugar para trás. No dia 4 de outubro de 2021, Johnny, do canal Florida Boy Johnny, e sua amiga Dani iniciaram uma trilha seguida de acampamento. Porém, à medida que se aproximavam do local escolhido para montar o acampamento, uma estranha sensação de que algo não estava certo começou a incomodá-los. Oh, there we go. There's somebody down here already. Uh-oh. That's kind of spooky. It's spooky. What are we gonna do? Well, he's parked exactly where we need to be. Of all places. Dick. Velho caminhão solitário estava parado exatamente no espaço destinado ao carro deles, algo incomum para uma região tão isolada. Uma sensação de desconforto tomou conta dos dois, mas tentaram ignorar aquela inquietação que não saía de suas mentes. No entanto, ao avançarem pela trilha, depararam-se com algo muito mais perturbador do que a simples presença daquele veículo abandonado. Can you hear me? We're heading back the other way! Grab your bag. We're trying to find the trail! We're heading back the other direction! Hurry. Oh, I'm trying. Fucking went off. That was a 22. It went right over our heads. So we just got shot at. We were, and I just stopped recording, but there is somebody deep in the woods that direction. Shot what sounded like a 22, hit a tree about 2 feet away from us. And we were finding a spot to set up, and we had just set our bags down. I set the camera down after I stopped recording, and a bullet
22 whizzed right above our heads into the tree that we were standing next to. And so I yelled out to him, whoever it was, got no response. Yelled out several more times, got one response, no idea what he said. Por muito pouco, eles não foram atingidos por um disparo, e logo perceberam que não se tratava de um tiro acidental, mas sim de algo direcionado a eles. O medo tomou conta, especialmente porque não conseguiam identificar de onde vinha o atirador. Diante do perigo, decidiram acionar a polícia e abandonar o local, seguindo por uma trilha diferente para deixar a floresta. The whole trail area. Yeah. It's you can hunt on it. Okay. And stuff. I grew up in Pennsylvania. Our hunting season starts a lot earlier out there, and general rule of thumb is we don't really go into the woods after the 15th of September because that's when everything opens up, and you got to deal with the idiots, and you got to deal with the people from Jersey. We had just stopped, and all of a sudden we had one round go right past us, maybe 10 feet, and then another one right above our head, and literally like 2 feet above our head into the tree, and it just sounded like a 22. I'll go down. I'm gonna see if I can make contact with someone. I saw a blue truck down in one of the areas Yeah, I seen the down blue there. truck. Is the white pickup truck your guys? Later. Eles conseguiram sair ilesos, mas a explicação que receberam não os convenceu. Johnny comentou que a temporada de caça havia começado, porém isso não justificava alguém disparar contra eles. Afinal, quem puxou o gatilho naquele dia teria sido apenas um ato irresponsável ou algo muito mais sombrio. Antes de irmos para o próximo vídeo, inscreva-se no canal para receber toda semana novos conteúdos assustadores. E bora para o próximo vídeo. Essas imagens assustadoras foram registradas por Sander Budnick, um youtuber famoso por suas aventuras em lugares remotos. Com quase 20 anos de experiência, ele sempre conquista o público com suas explorações emocionantes. Porém, no dia 28 de março de 2021, durante um acampamento perto de sua casa, Sander viveu uma experiência tão aterrorizante que o deixou profundamente abalado. We just got out here, it's 12 degrees Celsius. We got snow on the ground, we got rain on the forecast, and it's that weird time between winter and summer. Some people call it spring, other people call it muck season. That's up to you. But it's definitely an awkward time to go camping. So we're out here with a ton of gear, and basically this is just an experiment, seeing what we can do in this type of season. Sander reuniu seus equipamentos e adentrou a floresta, registrando cada detalhe enquanto avançava. Com o tempo, encontrou um local ideal para montar sua barraca. No começo, a floresta parecia tranquila, mas à medida que a noite avançava, o ambiente se tornou inquietante, quebrado apenas pelo som distante de trovões. Sander acordou de repente ao ouvir um som distante e estranho, parecido com um grito ou choro. Ele permaneceu imóvel, tentando localizar a origem, quando de repente, um tiro ecoou, silenciando todos os ruídos inquietantes ao redor. Congelado pelo medo, escutou atentamente, mas a floresta voltou a ficar em completo silêncio. Apesar do temor, conseguiu dormir durante a noite, embora a sensação de inquietação permanecesse na manhã seguinte. Após o café, reuniu seus equipamentos e deixou a floresta. Já em casa, vasculhou as notícias em busca de relatos sobre atividades estranhas, mas não encontrou nada. Até hoje, ele e seus seguidores continuam intrigados com os sons misteriosos que ouviram naquela noite. Este é Indo Camping, um popular youtuber indiano conhecido por suas explorações assustadoras em florestas supostamente assombradas, registrando momentos inquietantes em cada aventura. Porém, em fevereiro de 2023, assim como em qualquer outro dia de acampamento, ele decidiu montar sua barraca para passar a noite em uma floresta perigosa, totalmente alheio ao perigo que o aguardava. गाइस, बाहर टेंट हिला है, किसी ने टेंट हिलाया है। चुप बैठ जाता हूँ। देख
बाहर आवाज आ रही है, बाहर आवाज आ रही है भाई, पता नहीं किस चीज की आवाज है। 2 बार टेंट हिला है। मैं सो रहा था और टाइम भी अभी ज़्यादा नहीं हुआ, 11 बजे हैं और किसी ने टेंट हिलाया है। अभी मुझे नींद भी नहीं लगी थी अच्छे से और यहाँ पीछे टेंट हिला, मैं जैसे जग गया और फिर टेंट हिला। चलो तो गाइस बाहर देखता हूँ। Embora suspeitasse que o barulho pudesse ser causado por algum animal à espreita, sua curiosidade intensa o impulsionou a descobrir a origem da perturbação. Ele não conseguia se livrar da sensação de que algo importante estava escondido além da escuridão e estava determinado a descobrir o que era. O que ele não sabia era que as coisas estavam prestes a se tornar muito mais perigosas. गाइस यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा। थोड़ी पीछे चल के देख के आता हूँ क्योंकि यहाँ तक तो कुछ दिख नहीं रहा। तो देखिए गाइस, वैसे तो यहाँ कुछ है नहीं, आसपास तो कुछ नहीं है, टेंट के इधर भी कुछ नहीं है। थोड़ी और दूर देख के आता हूँ गाइस। कष्ट दुआ A noite estava estranhamente silenciosa, mas o farfalhar inconfundível das folhas e o baixo rosnado de uma criatura invisível cortavam a quietude. Tomado pelo medo, ele correu em direção à barraca, cada instinto o alertando para estar preparado para o que quer que se escondesse nas sombras. Depois do que pareceu uma eternidade, a noite passou sem maiores incidentes. Com o amanhecer, rapidamente reuniu seus pertences e partiu, aliviado por deixar para trás o desconhecido inquietante. O que rondava fora de sua barraca? Seria apenas um animal ou algo muito mais sinistro? Outdoor Family é um popular canal no YouTube que acompanha uma família de 4 pessoas explorando florestas e montanhas em busca de lazer e diversão. No entanto, na noite de 3 de novembro de 2024, enquanto acampavam em uma floresta enevoada para escapar da rotina, se depararam com algo que jamais esperavam. Ses geldi baba. Ne? Hayvan sesi ya. Ne oldu ne? Çakal mı, kurt mu? Bir şey gözüküyor mu? Hava. Aşkım. Duydun mu? Neyi? Bir şey çadırı vurdu. Aşkım. Bir bakayım. Aşkım dikkat ol. Ben bir bakayım. Hava dikkatli ol. Hava. Efendim? Neredesin? Geliyorum.
Neydi? Bilmiyorum ki. Çevirme. Hayvan mı? Buna trafik. Hadi canım hadi. Parecia que algo rondava a barraca, produzindo ruídos estranhos. Curioso para descobrir a origem, o pai da família saiu para investigar, mas não encontrou nada. Ainda movido pela curiosidade, decidiu instalar uma câmera de trilha do lado de fora da barraca, na esperança de registrar qualquer presença próxima. Para sua surpresa, a câmera conseguiu capturar algo. Bu mu? Bu kurt. 1, 2, 3, 4. Bak. Çok güzel. Çok büyük ya. Görüyor musun? Bayağı da büyük. Dün gecedeki kurt olabilir. A câmera de trilha registrou um lobo rondando o local. Embora não tenham se surpreendido, já que sabiam que se tratava de uma área de vida selvagem, tomaram todos os cuidados necessários. Com o tempo, reuniram seus pertences e deixaram o acampamento, aliviados por partirem ilesos. Zack e Ellie, um casal conhecido pelo canal Nomadic Habits, vivem viajando em sua van Sprinter, explorando diferentes destinos ao lado de seus cães. No entanto, durante um acampamento no Texas, no dia 24 de janeiro de 2023, a viagem tomou um rumo inesperado. Because we've been under a tornado watch since 10:50 this morning, and the warnings continue to get closer and closer. Yeah, I'm freaking out, just a little bit. A lot of it. I'm freaking out a lot of it, actually. A lot of it. We're heading out the van, and we're gonna get in that ditch right there. And we're gonna hunker down. My heart's beating a million miles an hour, and Zach's worried about filming. Here, we're just gonna get prepared. There's your leash. Freaking out. Having a panic attack. You're just gonna follow me if something goes wrong, right? Yeah? Seriously, babe. I'm gonna program this radio, put it on the NOAA weather, and then we can send it over to the neighbor's camper. That way he has one, because he doesn't have a weather radio. Lawville where? Oregon? Is that what he just said? I have no idea. Orange. Where's that at? Here, we're in Orange. We literally are in Orange right now. Yeah, but there's not a storm. Eles receberam uma notícia perturbadora. Estavam acampando justamente em meio a um alerta de tornado. O que deveria ser apenas mais um dia de viagem, poderia facilmente se transformar em uma tragédia. Apesar de não ser época comum para esse tipo de fenômeno, a tempestade se intensificava cada vez mais. O vento uivava entre as árvores enquanto a chuva caía sem trégua. Chegaram a cogitar fugir em busca de um lugar mais seguro, mas a única estrada que levava de volta à cidade já estava diretamente afetada pela tormenta. Diante disso, a única opção foi permanecer dentro da van, torcendo para que o veículo resistisse e fosse capaz de protegê-los do que quer que viesse pela frente. See? The warnings are expiring. No, it's not. It's not. It's still there. It's still on the radar. Up north of us, it's expired. But like on top of us, look at that. It's on top of us. That one has not expired. That warning that's right there has not expired. I'm serious. They're all around us right now. Babe, seriously. Where do we go? What do we do? I'm having a panic attack, and they're getting worse. Seriously, are we okay? We're not okay. This is not okay. This isn't okay. How about I go in the back and look? No, 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 no. No. You okay? No.
It's okay, babe. Babe, it's okay. A large and extremely dangerous tornado was located over Orange Field, or near Bridge City, moving northeast at 35 miles per hour. Is that a train? Is that a train? What the f*** is that? What is that? No idea. Seriously? Jack, do we need to go over there? Seriously? What the f***? Says over Bridge City. It's coming right at us. Jack, what do we do? We calm down. That's what we do. Destruction is possible. That's a tornado. Stop! Move. Stop! Get in the back. Stop! Get in the back. Stop! Get in the back. Stop! Get down low. Around 4:50 p.m. Central Standard Time. Only around 4:50. O casal, em especial Ali, ficou tomado pelo medo quando a força do vento começou a sacudir violentamente a van. Sem saber ao certo o que fazer diante daquela situação desesperadora, eles decidiram dar um passo ousado. Zack, Ali e o cachorro correram em direção a uma vala próxima, acreditando que ali estariam mais seguros do que dentro da van que balançava com a força do vento. Felizmente, a tempestade acabou passando e eles conseguiram sair ilesos. Foi uma experiência assustadora. Muitos prédios foram destruídos e várias pessoas ficaram gravemente feridas. Mas, por sorte, Zack, Ali e o companheiro de 4 patas sobreviveram sem sofrer nenhum dano. Conheça Michael, criador do canal Mighty Mouse, onde compartilha sua paixão por atividades ao ar livre, como trilhas e exercícios físicos. No entanto, em 20 de dezembro de 2024, ele resolveu fazer algo diferente. Partiu para um acampamento na floresta, ao lado de sua nova filhote chamada Belle. O que Michael não imaginava é que aquela noite traria um encontro perturbador. Is your nail okay? I hope she didn't hurt it. No, I think she's fine. It's dirt. Definitely hear some animals, like coyotes or something. Not sure what that's about. But it's 5:36. Embora Michael tenha ouvido o uivo distante de um coiote ecoando pela floresta, o som parecia longe o suficiente para não representar perigo imediato. Reconfortado pela ideia de que o animal provavelmente estava afastado, ele tentou ignorar a inquietação que sentia e se concentrou em preparar o jantar. Porém, justamente quando começava a relaxar, a situação tomou um rumo perturbador.
Ruivos estrondosos e gritos assustadores ecoaram pela floresta, dessa vez soando cada vez mais próximos. Michael tentou manter a calma, mas a preocupação em proteger Belle o deixava em alerta. Apesar do medo que crescia a cada instante, ele sabia que sair da mata em plena escuridão poderia ser ainda mais perigoso e decidiu permanecer dentro da barraca. Do lado de fora, uma matilha de coiotes havia se reunido e seus uivos perturbadores ficavam cada vez mais intensos. A sensação de desconforto só aumentava, até que, após algum tempo, os sons finalmente se dissiparam, permitindo que ele descansasse pelo restante da noite. Os animais não voltaram, mas a tensão permaneceu. Ao amanhecer, Michael desmontou o acampamento e deixou a floresta junto de Belle, ambos ilesos. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.